Fala, minha gente, muito bom dia para você. Imagens ao vivo, Morro dos Cavalos, Palhoça, Santa Catarina, BR-101. Rodovia que ficou completamente interditada nas últimas horas por conta de um grave acidente envolvendo um caminhão que explodiu. 5 pessoas ficaram gravemente feridas. Nesta que foi uma verdadeira tragédia no trânsito catarinense neste final de semana. Com o capotamento de um caminhão carregado de etanol, outros veículos também pegaram fogo. Momentos de terror, imagens de guerra. Dá só uma olhada no que aconteceu no Morro dos Cavalos neste final de semana. O momento exato em que o caminhão vira e acaba explodindo. A imagem é impressionante. Por conta desta ocorrência, o trânsito precisou ser 100% interditado no Morro dos Cavalos. E a interdição durou horas. O trânsito só voltou a fluir nas primeiras horas já desta manhã de segunda-feira. É informação para você. Olha o momento em que o combustível... E pessoal, agora, pessoal, olha aí, ó, doidura, meu Deus. O relato aqui, das pessoas. Na entrada, ó, estourando tudo aí, pessoal, olha. O combustível acabou se espalhando pela pista, atingindo outros carros. Isso é incrível, pessoal, isso é incrível, olha aí, ó. Barbaridade, vai estourar tudo isso aí, ó. Só olha, pessoal. Tá pegando fogo lá, rapaziada. Meu Deus do céu. Bah, meu carro já pegou fogo, gente, ó. Meu carro já era. Que loucura, cara. Oh, meu Deus, cara. As pessoas estão descendo, os carros estão explodindo, ó. Nós vamos ter que sair todo mundo descer, ó. A gasolina tá descendo e os carros estão explodindo. Olha lá as pessoas lá. A gasolina está descendo e os carros estão explodindo. Era o etanol que vazava do caminhão. Esse líquido inflamável que estava sendo transportado num caminhão semelhante a esse que passa agora ao vivo na tela aqui do SBT. O etanol acabou se espalhando pela rodovia e aí com a explosão o fogo também atingiu outros carros que estavam na BR-101. Este é o grande destaque desta edição do meio-dia que começa agora aqui pelo SBT. Vamos juntos, até 1h05. Muito bem, vamos direto com informações deste acidente que trancou a BR-101. Foi liberada agora pela manhã, inclusive o governador Jorginho Melo esteve lá. Um caminhão que acabou explodindo durante o final de semana. 5 pessoas gravemente feridas. Por sorte, ninguém perdeu a vida, mas foi uma verdadeira tragédia no trânsito de Santa Catarina. Este caminhão carregado com etanol que virou no Morro dos Cavalos e que acabou explodindo. Com a explosão, o líquido vazou. Como era uma área de morro, o líquido foi descendo e com o líquido foi o fogo também por conta da explosão. E por conta disso, o fogo atingiu dezenas de outros carros que estavam na BR-101, veículos que tiveram o trajeto interrompido por conta desta explosão. É lamentável, o Morro dos Cavalos mais uma vez vive um momento crítico, complexo, porque o acidente, o sinistro, o episódio, difícil a gente pensar que algo pudesse, de alguma forma, prevenir. É um acidente, Fernando? O nome mesmo já diz, é um acidente? Não. Não quando a gente entende que a rodovia já não tem mais capacidade para absorver esse tipo de transporte. Não quando a gente sabe que existem projetos que já identificam e mostram que o trânsito fluiria muito melhor e com menos riscos se ali tivesse sido construído um túnel. Ou, quem sabe, ampliar as pistas da rodovia, que também é uma proposta, justamente para facilitar com rotas alternativas. Não existe rota alternativa ao Morro dos Cavalos. As que tem são complexas demais. São longas, grandes, não dá para pensar numa rota alternativa que seja objetiva, que seja rápida. Uma solução imediata não existe. E é por isso que Santa Catarina tem que parar com esse negócio de ficar bajulando o presidente e político
e ir a Brasília cobrar uma solução para este que é um dos principais gargalos do trânsito no Brasil, o também conhecido Morro dos Cavalos. Deixa eu ver a reportagem que conta todos os detalhes. A equipe do SBT trabalhando muito durante o final de semana, não somente do SBT, mas também do SCC-10 e das rádios do grupo, mostrando tudo em tempo real. Reportagem na tela, deixa eu ver. Domingo 6 de abril. Era cerca de 1h30 da tarde quando um caminhão-tanque carregado de etanol perde o controle e tomba no quilômetro 233, na região do Morro dos Cavalos, em Palhoça. Com a explosão do caminhão e derramamento do combustível pela estrada, o resultado foi um incêndio de grandes proporções, atingindo 21 veículos e 3 carretas que estavam próximas. 5 vítimas foram atendidas com queimaduras. 2 delas estavam no caminhão que explodiu. Motorista e carona tiveram queimaduras de 1º, 2º e 3º grau. O Corpo de Bombeiros mobilizou equipes de São José, Palhoça, Garopaba, Imbituba e Pinheira para o combate às chamas e atendimento aos motoristas. Equipes do SCC-SBT e do portal SCC-10 se deslocaram até o local já nas primeiras horas após o acidente para acompanhar e atualizar sobre o ocorrido. Segundo a PRF, a complexidade da situação exigiu atenção redobrada das equipes de emergência e contribuiu para a longa duração da ocorrência. A operação de remoção dos veículos precisou ser feita com extrema cautela devido ao risco representado pela carga inflamável envolvida no acidente. Momentos de desespero foram registrados por quem estava próximo ao local. E pessoal, agora, pessoal, olha aí, ó, doidura. Meu Deus, aqui pertinho do Vale do Tel, na entrada, ó. Nossa Senhora. Pegou um outro caminhão lá também, ó. Aí, cara, ó. Meu Deus do céu. Não vai, irmão, não vai. As pessoas estão descendo, os carros estão explodindo, ó. Nós vamos ter que sair todo mundo descer, ó. A gasolina está descendo, os carros estão explodindo. Olha lá as pessoas lá dentro, ó. Desespero sentido também por quem teve o carro literalmente atingido pela explosão. Acompanhe a cena do momento do acidente. Mara e Joyce estavam nesse veículo. Repare que no momento do tombamento do caminhão, o combustível atinge o carro e o fogo começa imediatamente a tomar conta. Foi só o tempo de correr do local. Elas tiveram os pés e outras partes do corpo atingidos pelas chamas. Eu vi o carro se perdendo no acostamento, né, que é um caminhão com combustível. Eu vi bem ele descendo, ele se perdeu, ele tombou e ele deu na mureta bem à nossa frente, onde era combustível, o caminhão, e respingou no Clio, né? E né, esse fogo que veio acima de gente me atingiu primeiramente, foi aqui porque a minha janela do motorista estava aberta, então aqui eu já senti o fogo, então eu me assustei, mas eu pensei que pudesse explodir em seguida, então eu fiz com que a minha mãe saísse mais rapidamente pela porta do passageiro e quando a gente desceu o carro já tinha as chamas escorrendo ali, o combustível escorrendo com fogo, onde a gente se queimou nos pés e a gente saiu, eu não olhei para trás, eu só saí correndo, não peguei nada, a mãe ainda tentou pegar alguma coisa, onde conseguiu salvar uma bolsa e o celular. Estou medicada, estamos bem, já estamos em casa e foi um grande susto e um grande livramento. Esse grupo de motoristas tentavam tirar as muretas do meio da pista para livrar um caminhão carregado com produtos inflamáveis de ser atingido pelo fogo, que descia pela estrada. Carreta verde aqui, rapaziada, temos que livrar porque isso aqui é produto químico explosivo e a gente está tentando aqui tirar o guarda-reio para tentar tirar os carros dessa carreta daqui. Situação ainda bem caótica, com muito medo aí do caminhão verde aí, se pega fogo nele, é uma situação muito perigosa. Tá complicado aqui, rapaziada. Filas foram formadas nos dois sentidos. Até a liberação das pistas, alguns motoristas utilizaram as já conhecidas rotas alternativas pela SC 435, passando por Águas Mornas, São Bonifácio, São Martinho, saindo em Tubarão via SC 370 e pela SC 108, passando por Anitápolis, Santa Rosa de Lima, saindo em Braço do Norte, seguindo em direção a Tubarão pela SC 370. As prefeitas dos municípios reivindicam o asfaltamento dessa estrada há muito tempo.
já que é a principal rota utilizada quando ocorre o fechamento das vias no Morro dos Cavalos. A nossa SC-108, mais uma vez, é a alternativa. E aí estamos aqui fazendo essa reivindicação. Essa nossa SC-108 já está no programa Estrada Boa e queremos pedir encarecidamente ao nosso governador que atenda ao nosso pedido, que coloque a nossa rodovia como uma prioridade. Mais uma vez, né, somos a rota principal para que as pessoas consigam vir de Florianópolis para o sul ou ir do sul para a Grande Florianópolis. A gente sabe o quanto é importante, é uma reivindicação de todos, não é só das nossas cidades, né, Suzete? É de toda a região. Nas primeiras horas pós-acidente, o governador Jorginho Melo se manifestou oficialmente através de um áudio. É um ponto crítico da nossa BR. O governo federal sabe, nós sabemos. E nós precisamos encontrar uma solução. E eu não tenho dificuldade em afirmar. É um túnel caro, mas é urgente, urgentíssimo nós construí-lo. O governo federal precisa resolver essa pendenga que tem com a Artéries, que é a construção desse túnel. Em suas redes sociais, em uma postagem, novamente ele diz: quando falam em assumir rodovia federal, é por conta disso. Negligência e demora para uma solução na região. No final da noite de domingo, o governador foi até o local do acidente para agradecer aos trabalhadores. Quero agradecer todos, a Prefeitura de Palhoça, com os seus funcionários, com equipamentos. Eu quero agradecer a todos pelo empenho e pela ajuda que estão nos dando. Agora já foram removidos todos os caminhões incendiados, os veículos. É preocupante, mas felizmente ainda não, a gente conseguiu se escapar barato disso, porque era para ser uma tragédia muito maior, com vítimas fatais, as pessoas, algumas se queimaram um pouco, enfim, mas não teve vítima fatal. Um ônibus que passava do lado, cheio de criança, enfim, a gente tem que agradecer a Deus por não ter dado uma tragédia muito maior do que já deu. Nossa equipe esteve no local hoje pela manhã, pôde comprovar os números registrados pela concessionária Artéries. Por volta das 6 horas, havia uma fila de 11 quilômetros no sentido norte e de 18 quilômetros no sentido sul. A rodovia já está totalmente liberada. Vamos direto ao local conversar com o repórter Kaique Guede, que tem todas as informações do trânsito liberado nesta manhã de segunda-feira no Morro dos Cavalos. Direto do local, Kaique Guede, no momento em que chove na região do continente, na região de Palhoça. Kaique, o que você encontrou por aí? Bem-vindo, bom dia. Fernando, o cenário por aqui é assustador. 21 carros, como o Tiago acabou de adiantar na reportagem, e 3 caminhões atingidos não, completamente destruídos pelas chamas em decorrência deste acidente. Mas eu quero fazer um apelo agora, é realmente um pedido para todo mundo que passa pela BR-101 no Morro dos Cavalos neste momento. Chove relativamente forte na cidade de Palhoça e muitas pessoas estão dirigindo e utilizando o celular para filmar este local. Portanto, além de ser uma infração, uma grave infração de trânsito, eu peço encarecidamente que você não coloque a vida de outras pessoas em risco. Este espaço aqui reúne 21 carros, 3 caminhões, Nereu, inclusive, lá do outro lado, temos parte de uma carreta que também foi tomada pelas chamas. E há mais carros também deste outro lado aqui. Vamos esclarecer qual é o cenário de momento. Do centro de Florianópolis até este local em que nós estamos ao vivo, demoramos cerca de 1h20. O trânsito é muito lento na entrada do Morro dos Cavalos, mas flui dentro de uma normalidade, se é que dá para falar dessa forma. 1h20, portanto, de Florianópolis a este trecho em Palhoça. A via foi liberada às 5h20 da manhã, segundo a própria concessionária Artéries, que administra o pedaço da BR-101. E uma informação importante, quando nós vemos imagens do interior dos veículos, ou do que sobrou deles, olha só, isso aqui é uma caminhonete. O Nereu acabou de mostrar o interior do veículo e ele está praticamente só na lata, não sobrou nada. É algo muito sério, foi uma destruição enorme. Ali ao fundo, um caminhão.
vemos o cavalinho, como é popularmente chamado, de uma carreta, também destruído. Aí o que diz a Polícia Rodoviária Federal sobre as investigações, para saber, afinal, o que causou este acidente? A PRF diz, então, que por ser uma ocorrência muito grave, cheia de detalhes, tudo vai estar no laudo pericial de acidente de trânsito, que ainda vai ser elaborado por uma equipe técnica da própria instituição. Não é possível prever o tempo necessário para apurar tudo isso, tendo em vista, como eu já adiantei, o tamanho e a magnitude desta ocorrência. A Artérias Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia, disponibilizou 50 profissionais e 16 veículos durante o atendimento da ocorrência. Então, quando vemos aquelas imagens, além do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal e muitas outras instituições de segurança, a Defesa Civil também esteve presente no local. Então, foram 50 profissionais, 16 veículos, tudo isso para mobilizar e acelerar a resolução deste problema, que começou no início da tarde de domingo. E aqui, Nereu, talvez não, me arrisco a dizer que é o veículo mais atingido pelas chamas. Isso aqui era um carro e está desta forma. A carreta que estava com o material inflamável e que ocasionou tudo isso, ela está em outro ponto, mais longe de onde nós estamos, não dá para irmos agora andando. Mas essa imagem, quando vemos ali a informação que o Tiago trouxe de 5 pessoas feridas e todos vivos neste momento, olha só o risco que centenas de pessoas correram neste domingo. Fernando? Kaique Guede, muito obrigado pela informação. Não dá nem para imaginar, pode deixar a tela cheia, por gentileza, não dá nem para imaginar que aí debaixo desses entulhos tem um carro completamente destruído, completamente destruído. Eu fico imaginando você voltando para casa depois de uma viagem, curtir o final de semana, voltando para casa, coisa de segundos. Você está dentro do carro, brincando com a esposa, fazendo piada com os filhos, contando história, em segundos o teu carro está destruído. É algo surreal, gente, é algo surreal. Fernando, mas que responsabilidade tem a infraestrutura do país com um acidente desse envolvendo um caminhão carregado de etanol? Justamente as condições da pista. Justamente as rotas que poderiam ser utilizadas em caso de graves acidentes, um recuo maior para desviar o trânsito numa condição de declive, que é o Morro dos Cavalos, não tem. Se discute o túnel, mas a verdade é que o Morro dos Cavalos continua a nos surpreender. Eu não tenho mais imaginação para tentar descobrir qual será o novo episódio no Morro dos Cavalos. Eu não tenho mais condição de tentar adivinhar o que pode vir para o Morro dos Cavalos. A gente já viu de tudo. Essa talvez tenha sido a cena mais lamentável dos últimos tempos no Morro dos Cavalos. Essa porção de carros. A gente está falando de carros de passeio, a gente está falando de veículos de transporte, de carga, caminhões, carretas, veículos que ficaram destruídos. É uma cena comovente, comovente. 11h34 da manhã, agora um giro de notícias pela Grande Florianópolis. Suspeito ligado à facção criminosa morre em confronto com a polícia no norte de Florianópolis. A ação aconteceu no sábado e fazia parte de uma operação contra o tráfico de drogas. Os policiais realizavam patrulhamento na comunidade do Siri, no bairro Ingleses, quando foram surpreendidos com disparos de arma de fogo. A guarnição reagiu e no tiroteio o suspeito, de 19 anos, foi atingido. O SAMU chegou a ser acionado, mas o jovem não resistiu e morreu no local. Com ele foram apreendidos uma pistola
pistola calibre 9mm, drogas e dinheiro. O suspeito possuía uma extensa ficha criminal e estava com um mandado de busca e apreensão ativo. Após o confronto, moradores da comunidade reagiram de forma hostil à presença da polícia militar, segundo o relato dos policiais. Objetos teriam sido arremessados e a guarnição precisou utilizar tiros de borracha e granadas de efeito moral para dispersar o tumulto. O inquérito será instaurado para apurar todos os detalhes da ação. Rede da Casan rompe e alaga a rua em São José, na Grande Florianópolis. A situação aconteceu no sábado e o abastecimento de água foi parcialmente comprometido na região. A rede, localizada na rua Antônio Jovita Duarte, em Forquilhas, é de grande volume de água. Por isso, um chafariz gigante se formou no momento do rompimento. A Prefeitura de São José já notificou a Casan após o segundo rompimento de adutora em menos de 10 dias na região. Jovem desaparece no mar da praia do Gravatá na tarde deste domingo, na capital. Segundo o relato de testemunhas, o homem caiu das pedras com o impacto de uma onda e não foi mais visto. Uma pessoa que estava no local entrou no mar para socorrer a vítima, mas não conseguiu localizar o homem. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate e seguem realizando buscas com auxílio de drone e mergulhadores. Infelizmente, a vítima ainda não foi localizada. Até o momento, o jovem também não foi identificado. 11h36 da manhã, deixa eu ver o tempo lá fora. A gente já viu na Grande Florianópolis, região do continente, uma chuva fina em alguns trechos, mas agora você vê Balneário Camboriú, um dia um pouco diferente por lá. Um pouco diferente da Grande Florianópolis, Balneário Camboriú, 23 graus de temperatura. 23 graus de temperatura na nossa querida Balneário Camboriú. Deixa eu ver quem mais. Informação ao vivo para você, agora 21 graus em Florianópolis, um tempo mais carregado em Floripa, hein? Nuvens, chuva fraca. Maria Esther vai contar pra gente como é que o tempo vai se comportar ao longo desta segunda-feira. Uma segunda um pouco mais carrancuda na região da Grande Florianópolis, mais fechada, mais marrenta. Segunda-feira, com cara de segunda-feira. Quem mais? Tem mais imagens ao vivo pra gente aí? Balneário e Floripa, no giro das imagens ao vivo pra você. Agora eu tenho novidades no caso da garotinha Bianca. Chegou ao fim o pesadelo. A justiça autorizou o retorno da menina de apenas 8 anos para a casa da mãe em Blumenau. Você vai lembrar dessa história, a criança que foi passar o carnaval com o pai literalmente sumiu com a criança. E aí o desespero da família. A criança foi reencontrada no Rio de Janeiro, o pai se entregou à polícia e eu vou conversar agora com o PC que está em Blumenau, onde vive essa criança, onde vive essa mãe, para falar desse desfecho final, o reencontro das duas. PC, tá comigo, PC? Tá ao vivo, tá na tela do SBT. Começando a semana com uma boa notícia para essa família aí de Blumenau então, hein, PC? Até sorriso no rosto. Vale a pena botar um sorriso no rosto, porque eu sei que você também passou alguns dias acompanhando essa triste história. A mãe que não tinha informações da filha, depois foi para o Rio de Janeiro, mas não conseguiu trazer a criança e finalmente o desfecho aconteceu. PC, 11 da manhã, 38 minutos, informação com você ao vivo. Bom dia. Confirmando, 11 da manhã, 38 minutos também aqui no Médio Vale do Itajaí. Bom dia, Fernando. Uma semana abençoada a todos nós. Vamos em frente, né? E sim, Fernando, foram dias difíceis, de muita angústia, mas, enfim, acabou o desespero, acabou o sofrimento. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou na última sexta-feira, autorizou a mãe trazer a Bianca de volta para casa. A menina está aqui por questões éticas, né? Respeitando este momento, respeitando a legislação. A gente não vai mostrar o rostinho dela, mas ela pôde reencontrar, depois de 35 dias, pôde reencontrar o quartinho dela, os brinquedos, os amiguinhos e também a família, né? Os familiares estiveram aqui no domingo. Ela passou 15 dias aproximadamente em um abrigo no Rio de Janeiro. E na última sexta-feira à noite ela chegou aqui em Blumenau. Vou conversar agora com a mãe, a Mariane. Já respira mais aliviada. Acabou o desespero, Mariane. Bom dia. É um recomeço, é uma nova estação para a tua vida?
Então, respiro muito mais aliviada em poder saber que ela está bem, saber que ela está aqui, que está em segurança. O desespero ainda continua, sou bem sincera em falar, ainda estou bastante apreensiva, né? Porque foram muitos os ataques, foram muitas as calúnias, né? Então, o desespero ainda continua um pouco, vamos dizer assim, né? Mas o principal, que é a Bianca estar aqui com a gente, isso já estou podendo respirar aliviada. Muito bem, quando tu falas que ainda te preocupas ou o que pode acontecer lá na frente, eu quero te dar a oportunidade então para falar sobre as acusações feitas contra o teu pai, né? O Anderson fez duras e graves acusações contra o avô da Bianca, né? Como é que a família se manifesta em relação a isso? Então, assim, eu não posso também falar muito a respeito, né? Mas, assim, isso já foi provado judicialmente há muito tempo atrás. Continua fazendo estudos, a gente vai continuar também agora, eu e a Bianca, indo nos estudos. E tudo que a gente fez até aqui sempre foi provado judicialmente, não são palavras, não são acusações nossas, né? Então, tudo a gente fez perante a justiça. E isso ninguém pode ir contra a gente, né? E como é que está o teu pai diante desse cenário aí? A gente... Muito bem, perdi o áudio do PC, ele segue com a entrevista por lá, assim que a gente restabelecer o contato. Né? Atenção. Estamos de volta, PC, novamente, pode seguir daí. Atenção, segura a imagem. Muito bem, eu perguntava para a Mariane, né, como é que está o pai dela, né, que foi alvo aí de denúncias, né, por parte do Anderson, né, como é que está psicologicamente o teu pai? Ele está bem arrasado em questão disso, né, mas muito feliz, muito feliz, né, eu tive todo o apoio da minha família, né, dos meus pais, do meu irmão, enfim, de toda a minha família, e a gente vai acabar superando isso, vamos ter que passar ainda por muita coisa, estudos e mais provas, mas a gente vai fazer isso de cabeça erguida, porque a gente não deve nada, então... Para provar a inocência do seu pai. Exatamente isso. Como a gente não deve nada, a gente vai seguir, vamos provar mais uma vez, né, que isso tudo foi mentira, que isso tudo não existe, nunca existiu nada disso, né? Muito bem, a gente vai mostrar aqui o uniforme. A Bianca, ela está já uniformizada, ela estuda no período da tarde em uma escola pública da rede municipal, já está com uniforme. Ela não vai à escola desde o dia 28, ela não frequenta, ela retoma hoje, portanto, a rotina escolar, viu? E ela até estava um pouquinho apreensiva, eu falava com ela agora há pouco, vai ter que recuperar o conteúdo perdido, né? Afinal de contas, 28 de fevereiro, mais de 30 dias sem frequentar a sala, né? A sala de aula. Então vai ter que recuperar esse conteúdo, mas ela vai tirar de letra, ela é uma aluna brilhante, nota 10, ela está feliz. Ela só reclamou de uma coisa, viu? Poxa, eu queria aparecer, eu sou a personagem mais importante dessa história. Ela falou aqui agora há pouco, antes de nós entrarmos ao vivo no SSL, ela disse, poxa, eu queria aparecer. Mas a gente vai respeitar esse momento, a gente vai respeitar a legislação também, a gente vai preservar a imagem da pequena Bianca que está de volta. E como é que foi o final de semana? Os familiares vieram visitá-la aqui? Como é que foi um final de semana de muito carinho, de muitos abraços para matar a saudade? Sim, foi um final de semana de muita bagunça. E veio a amiguinha da escola, veio as primas. Achei que a casa ia cair de tanto que pulavam. Mas brincaram, puderam matar a saudade. A gente ficou mais entre a nossa família mesmo, né? Não recebemos muitos amigos esse final de semana, foi mais minha família mesmo, né? Os avós, né? E primas, e tios, madrinhas, né? Mas foi de muito abraço, ela disse que vai virar um pastel, de tanto abraço que ela está recebendo. E cada segundo vale ouro. Depois de um tempo tão longe dela, de angústia, de sofrimento, a vida te ensinou isso também, de saber valorizar cada momento ao lado dos nossos filhos. Exatamente. Isso até já conversei com ela também. Já pedi desculpa pelas minhas falhas. Falei que a mãe vai tentar melhorar em tudo que a mãe estava falhando com ela, que a gente sabe que ninguém é perfeito. Às vezes a gente acaba pecando em alguns momentos. E eu prometi para ela que eu vou fazer o possível para melhorar em todos os aspectos que eu sei que eu posso estar mudando com ela.
Uma nova mãe, então, a partir de agora. Uma nova mãe, assim, é sem palavra para explicar. O alívio, é uma mistura de emoção, assim, né? Ainda não consigo dormir direito. Mesmo? Ainda não consigo. Acorda assustada? Acordo, tenho pesadelo a noite inteira, acordo sem saber onde eu tô, procurando ela e... Preciso tratar meu psicológico também, mas isso a gente vai arrumando com o tempo. Isaías 41:10. Não temas, Deus te sustenta. Um abraço, felicidades, tá? Muito obrigada. Muito bem, a mãe da Bianca, Mariane de Freitas, falando ao vivo aqui no SCC Meio-Dia. Acabou o desespero, mãe e filhas agora juntas novamente. E nós voltamos ao estúdio com você. Boa sorte, Bianca. Deus te abençoe grandemente, tá bom? Fernando. PC, que gostoso ouvir esse depoimento, PC. Cuidado com a imagem que a Bianquinha não pode aparecer. Mas aí está ela, 8 anos de idade, esse abraço carinhoso na família. Pode encher tela, Bigode, que Santa Catarina quer ver esse abraço carinhoso. Aí você tá vendo comigo, pode deixar a imagem aí ao vivo, o abraço que Santa Catarina tanto aguardou nas últimas semanas. A gente mandou tantas energias positivas, né? Fomos ouvir tantos especialistas, também a polícia envolvida. O quanto a gente buscou, em nome desta família, uma solução, o quanto a gente buscou este momento tão aguardado que você, nesse momento, acompanha comigo ao vivo aqui na tela do SBT, o reencontro da menina, da criança, garotinha de 8 anos, a Bianca, com a mãe. Elas que vivem em Blumenau, a esposa separada do pai, a mãe separada do pai. O pai, direito que tem, veio visitar a filha, levou para passar o feriado de carnaval na casa dele, só que não quis devolver. Fez uma série de denúncias estas que agora serão investigadas também, mas o importante é que a justiça entendeu que a criança poderia ficar com a mãe, que a mãe tem estrutura para receber a criança, e aí você vê o abraço caloroso aqui na tela do SBT para a gente começar bem essa semana. E que esse abraço encha de energia os nossos corações para mais uma semana. PC, obrigado por acompanhar, por ficar de olho nessa história até a solução final, PC. E um abraço para a Bianca e também para toda a família. Bem-vinda de volta, Bianca! Bem-vinda de volta! Valeu, PC! Parabéns pelo trabalho. O PC e o Marquinhos Fernandes acompanhando nesta cobertura importante para Santa Catarina, para esta família catarinense. Olha só o que aconteceu em Lages. Os bombeiros estavam realizando um atendimento em um homem que havia sofrido um mal súbito, uma parada cardiorrespiratória. Durante o atendimento, os bombeiros notaram que ele, o homem, a vítima, estava com uma pulseira da UPA de Lages. Exatamente. O corpo de bombeiros foi acionado, o homem em parada cardiorrespiratória. O bombeiro chega lá, mas espera aí, esse homem acabou de sair da UPA. Como? Suiane de Lis e os detalhes desta história. Ele havia sido atendido e liberado? É isso, Suiane? Como é que ele está agora? Explica pra gente. Bom dia. É isso mesmo, Fernando. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Infelizmente, Marcos Cláudio, justamente da Luz, Antônio Marcos Cláudio da Luz, de 54 anos, ele acabou falecendo depois dessa parada cardiorrespiratória que ele sofreu na manhã do sábado aqui em Lages. Toda essa história começou com um momento, conforme os familiares, em que durante a manhã do sábado, Marcos não se sentiu bem e ele procurou a unidade de pronto atendimento. Ele estava com dores no peito e procurou a UPA aqui de Lages para atendimento médico. A informação é de que ele chegou, foi atendido, foi realizado exames, um eletrocardiograma, mas que não teria apresentado alterações. Então o médico até mesmo prescreveu medicamentos, mas, segundo a UPA, ele se sentia melhor e pediu então que fosse liberado, que não queria fazer a medicação. Nesse momento, então, o médico deu alta para Marcos Antônio e ele acabou saindo aqui da UPA, foi liberado e ele estava de bicicleta, conforme a informação dos familiares. Ele saiu de bicicleta aqui da UPA de Lages e foi, então, em direção aqui à Avenida Dom Pedro II e próximo ao Colégio Industrial aqui de Lages. Ele acabou passando mal, teve esse mal súbito, informação das pessoas que estavam pelo local é de que ele desmaiou e aí, então, o Corpo de Bombeiros foi acionado, chegou no local e, quando chegaram, ele já estava, então, em parada cardiorrespiratória. Foi acionada a equipe, então, do SAMU para prestar apoio e aí foi constatado o óbito, então,
no local. Como ele estava com essa pulseira da UPA e não haviam familiares no momento, né, do ocorrido, os bombeiros trouxeram então o corpo do homem novamente aqui para a UPA de Lages. Sobre toda essa situação que aconteceu, a UPA de Lages se manifestou, a direção da UPA emitiu uma nota esclarecendo as informações, que depois de terem então tido conhecimento do fato, foram avaliar o caso com a comissão de prontuários interna. Identificaram então que o paciente foi atendido, realizou o exame, no qual não apresentou alteração. O médico prescreveu os medicamentos, mas como o paciente referiu melhora, definido então pela sua liberação. O médico orientou para retornar se persistissem alguns dos sintomas. A UPA afirma que lamenta profundamente a perda e reitera o compromisso com a transparência ética, conforme os princípios do IMAS, Instituto Maria Schmidt, e do Código de Ética Médica. Essa é a nota da UPA de Lages, da direção, né? O Instituto Maria Schmidt, que conduz justamente, é terceirizado aqui no atendimento na unidade de pronto atendimento aqui de Lages desde junho de 2023. Tem um contrato aí até 2029. Além disso, também a Secretaria Municipal de Saúde se manifestou, a Prefeitura de Lages, por meio de nota, há pouco se manifestaram, afirmando justamente, prestando condolências à família de Antônio Marcos e afirmando que depois de tomar conhecimento dos fatos, convocou uma comissão de monitoramento contratual para fazer a devida apuração deste caso, afirmando que a Secretaria de Saúde lamenta o ocorrido e que está à disposição para todos os esclarecimentos. A família, ela questiona o fato de Marcos Antônio ter sido liberado, né, não ter ficado em observação, apesar de que foi ele mesmo que solicitou a liberação e não quis realizar, então, a medicação que foi prescrita pelo médico. Só essas informações, volto com você. Suiane de Lis, muito obrigado pela informação. O homem acabou morrendo minutos depois de passar pela UPA, de ter sido liberado. O homem acabou morrendo. Estava dentro da unidade de saúde, que era a UPA, saiu e acabou perdendo a vida. Agora a investigação vai apurar. Investigação interna na unidade, na UPA, e também a família vai questionar. Pera lá, recebeu o atendimento. Segundo a nota agora, a UPA confirmou, exames foram feitos e os exames não demonstraram nenhuma grave alteração. O homem estava morrendo. Essa que é a verdade. Procurou a UPA porque estava morrendo. Estava em parada cardiorrespiratória. Momentos depois de sair da UPA, morre sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros. É algo que precisa ser investigado e a família não vai deixar barato. Nosso sentimento a essa família, mas espera lá, o homem estava dentro da UPA. Que exames que foram feitos? Quais foram os exames que foram feitos? E um homem que está tendo uma parada cardiorrespiratória, ele pode decidir sozinho se vai tomar a medicação, se ele vai sair em alta, ou seja, eu me dou alta tendo uma parada cardiorrespiratória? Olha que história mal contada, hein? E um homem está morto por conta dessa história mal contada lá em Lages. Vou te falar. Olha, a região oeste confirmou mais uma morte por chikungunya. E novamente foi em Xanxerê. Uma mulher de 80 anos que estava internada não resistiu às complicações da doença. O repórter Felipe Bastos está ao vivo comigo, tem todos os detalhes. Oi, Bastos, bom dia para você. Conta pra gente o que aconteceu por aí. Bom dia, Fernando. Conto sim. Bom dia também a toda a grande audiência do SC Meio Dia. Confirmação, Fernando, veio na última sexta-feira dessa mulher de 80 anos que estava internada no Hospital Regional São Paulo de Xanxerê, foi diagnosticada com chikungunya. Infelizmente, ela acabou não resistindo às complicações da doença e veio a óbito. O município de Xanxerê, Fernando, ele está enfrentando sérios problemas por causa da dengue e também da chikungunya. Até agora são 3 mortes de chikungunya, 1 morte por dengue e tem também uma morte que ainda está sendo investigada, que deve se confirmar também se ela foi ocasionada por dengue ou também por chikungunya. Nós conversamos com a coordenadora da Vigilância em Saúde do município. Ela gravou um vídeo para a gente e contou mais detalhes sobre essa situação alarmante, bastante preocupante e também sobre os desafios que o município está passando nessa situação de o município está praticamente infestado do mosquito Aedes aegypti. Vamos acompanhar.
e a gente chama a atenção da população para esse alerta que se torna ainda mais importante, né? Para que a população, quando iniciar qualquer sintoma como febre, dores fortes nas articulações, dor no corpo, dor de cabeça, né? Procure a unidade de saúde mais próxima do seu município, acesse os serviços de telemedicina que o município disponibiliza, não deixe de procurar assistência médica para acompanhar esse caso e também que a população nos ajude a combater esse mosquito, né? Sozinho a gente não consegue fazer muita coisa. É isso aí, precisa, Fernando, ter a conscientização cada vez mais da população, né, para evitar que novos casos aconteçam. Toda semana a gente está noticiando o aumento de casos de dengue, chikungunya. Em Xanxerê, ela já decretou a situação de emergência porque o município está bastante infestado. E preocupa também não só a cidade, mas também outros municípios aqui da região oeste. Nós tivemos também, Fernando, aqui na região, já mortes confirmadas por dengue nas cidades de Descanso e também Nova Itaberaba, aqui na região. Atenção redobrada nesse momento complicado por aqui. Fernando, devolvo para você no estúdio. Felipe Bastos, muito obrigado pela informação. Está lá ao vivo em Chapecó. Agora a gente confere outras notícias da região oeste catarinense. Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 15:02 da tarde deste domingo e resultou na morte de um motociclista de 34 anos em São José do Cedro, no extremo oeste do estado. A colisão entre uma motocicleta e um caminhão ocorreu sobre o viaduto de acesso ao município, na BR-163. Segundo os bombeiros, a moto pegou fogo após o impacto com o caminhão e com a mureta do viaduto. A vítima foi arremessada a cerca de 30 metros, ficando sobre o muro de contenção à beira da via perimetral. O homem apresentava múltiplas fraturas e afundamento de crânio, sem sinais vitais no momento da chegada dos socorristas. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos, mas relatou problemas de hipertensão e foi encaminhado ao pronto-socorro por estar emocionalmente abalado. Na noite do último sábado, uma mulher entrou em trabalho de parto em frente ao quartel dos bombeiros de Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. A guarnição foi acionada e, ao chegar no local, encontrou a recém-nascida, uma menina, já nos braços do pai, dentro de uma ambulância da Secretaria de Saúde de Coronel Freitas. Os bombeiros prestaram os primeiros cuidados e a mãe e o bebê foram encaminhados até o Hospital Regional do Oeste. Na manhã deste domingo, um princípio de incêndio foi registrado em um atacado no bairro Jardim Peperi, em São Miguel do Oeste. Os bombeiros foram acionados por volta das 6h25 da manhã e encontraram o local tomado pela fumaça, com foco de incêndio em um freezer. Os bombeiros precisaram quebrar um vidro frontal para acessar o interior da edificação e combater as chamas, após o desligamento da energia elétrica. A ação rápida evitou a propagação do fogo, limitando os danos ao equipamento e algumas mercadorias. O prédio, com cerca de 2.500 metros quadrados, não teve maiores prejuízos e ninguém ficou ferido. Cerca de 100 litros de água foram utilizados no combate e rescaldo. As causas do incêndio estão sendo investigadas. Um minuto faltando para o meio-dia no SCC Esporte, tudo sobre a rodada de estreia dos catarinenses na Série B. O Criciúma acabou dando mole e perdeu de virada para o Operário em casa. Já a Chapecoense também foi derrotada, mas para o CRB, lá de Maceió, Alagoas. E o Avaí, do técnico Jair Ventura, que fez a sua estreia no comando do Leão, ficou apenas no empate contra a equipe do Novo Horizontino. Já, todos os detalhes com Angélica Varaschini aqui no nosso SCC Esporte. Agora, o giro de notícias pelo norte. Um avião acabou fazendo um pouso de emergência no último sábado em Garuva. 2 pessoas estavam a bordo do mesmo. Elas saíram do Aeroclube de Guaramirim com destino a Joinville. Houve pane no motor e obrigou o piloto a fazer um pouso de emergência na rodovia.
O avião foi desmontado e retirado do local posteriormente. Ninguém se feriu. Um atropelamento foi registrado na cidade de Barra Velha, litoral norte de Santa Catarina. Após uma discussão, um casal que estava com sua filha foi atropelado no quilômetro 87 da BR-101, por volta das 1h20 da manhã de domingo. Os mesmos discutiam e foram atravessar a rodovia quando acabaram sendo atropelados por um Audi A4. Ambos morreram no local. A Polícia Civil de Joinville deflagrou a operação Fakemetria, que desarticula um esquema de coleta ilegal de biometria facial. O esquema era praticado por um funcionário sem o conhecimento das empresas de telefonia em que trabalhava, consistindo em simular vendas regulares de linhas de celular aos clientes, quando na verdade se tratava da obtenção ilícita de validações de biometria. Após isso, os mesmos faziam liberação de microcrédito em bancos digitais. Se estima que 50 pessoas foram lesionadas pelo golpe. Meio-dia, 1 minuto. Impressionante esse avião, hein? Impressionante esse avião. O Luiz está comigo na ponta do link aí, dona Karen? Aí você está vendo o avião BR-101. Agora, o que aconteceu na BR-101 em Santa Catarina nesse final de semana? Eu vou te falar, hein? No norte, um avião faz um pouso forçado, olha aí, ó. Inacreditável isso. O avião parou num espaço curto na pista de rolamento, pista principal da BR-101 no norte catarinense, lá em Garuva. Agora, o piloto foi fera, hein? O piloto foi fera. Colocou o monomotor no meio dos carros e conseguiu pousar com segurança. Esse aí... Exatamente, um caminhão logo à frente ali, ele estava logo à frente de um caminhão carregado também com carga explosiva. O cara foi muito forte na tomada de decisão de colocar esse avião no solo na BR-101, na frente de um caminhão com material inflamável. Ô Luiz, você acompanhou de perto esse caso aí, Luiz? Ô Luiz de Deus, você acabou de trazer o nosso giro de notícias pelo norte catarinense, agora foi uma informação, foi um acontecido aí que marcou a região norte nesse final de semana, né, Luiz? Antes de nós avançarmos nesse teu próximo assunto, deixa eu pegar um depoimento seu que viveu esse avião pousando em plena BR-101 aí no norte do estado. Luiz, o piloto foi fera, hein? Agora, esse aí, vou te falar, esse aí foi habilidoso, escapou por muito pouco, hein, Luiz? Perdi o Luiz. Mas eu tenho Florianópolis. Depois eu volto para falar com o Luiz a respeito desse avião que pousou na BR-101. Depois eu volto com o Luiz. Aí você está vendo a imagem, terminou bem essa história, mas que dá um frio na barriga só de assistir essa imagem. Ah, dá, né? O avião pousando no meio da BR-101. Daqui a pouco eu volto com o Luiz. Agora 12h03, direto Morro dos Cavalos. Outro trecho da 101 agora. A gente estava em Garuva com um avião. Vamos voltar para o Morro dos Cavalos. Por lá está Kaique Guede, porque o Kaique está trazendo para a gente agora novas atualizações. O trânsito foi liberado. Então, depois de horas de interdição por conta do caminhão que explodiu, trânsito liberado no Morro dos Cavalos. Mas o Kaique tem estatísticas de acidentes e estatística preocupante para o Morro dos Cavalos, hein, Kaique Guede? Pois é, Fernando, estamos falando da região do Morro dos Cavalos apenas e os números chamam bastante atenção mais para o lado ruim, infelizmente. Peço que coloquem agora em tela esses detalhes, isso porque em 2024 foram 44 acidentes com 38 feridos, sendo 2 vítimas fatais, ou seja, 2 pessoas perderam a vida apenas no trecho do Morro dos Cavalos, entre os quilômetros 213 e 234. Neste ano, até o dia 6 de abril, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram 7 acidentes com 11 feridos e, por enquanto, e que continue assim por todo o ano, ninguém perdeu a vida nesta região. Fernando, do quilômetro 213 ao 234, são 21 quilômetros. A gente não está falando de uma cidade inteira, de uma rodovia inteira. É um pedaço dela e os números são esses que aparecem na tela. O que chama atenção?
acidentes graves. Afinal, dos 7 acidentes que aconteceram até o dia 6 de abril, 11 pessoas ficaram feridas, ou seja, mais do que o número de acidentes. O que acontece no Morro dos Cavalos? Eu reforço, para quem não conhece, nunca passou por aqui, o grande problema da área. Nereu, se pudermos mostrar do outro lado para as pessoas de casa entenderem, porque aqui, de alguma forma, ainda há algum recuo. Mas e lá? Aconteceu qualquer coisa, não tem por onde passar, não tem área de escape e é assim, 2 pistas, uma no sentido norte-sul, outra no oposto, sem acostamento, 2 faixas em cada lado. Fernando Machado, é contigo aí no estúdio. Muito bom, Kaique Guedes. Pode deixar a imagem ao vivo lá, é exatamente isso que a gente está falando, porque no primeiro momento você fala o seguinte, Roberto Azevedo, primeiro bom dia para o Roberto estar comigo aqui. Bom dia, Roberto, tudo certo? Bom dia, Fernando, bom dia a você que nos assiste. Bom início de semana para nós, Roberto. Obrigado. Primeira coisa que a gente pensa é, mas espera aí, como é que um governo, por exemplo, um Ministério de Infraestrutura, pode impedir que um acidente deste aconteça? Exatamente oferecendo infraestrutura para a rodovia. Não tem um acostamento aí. É verdade. Nós temos um problema nessa área, uma verdadeira arapuca. Isso aqui que se chama arapuca no trânsito. Você não tem acostamento, você não tem nenhuma proteção para o motorista. Evidentemente que neste caso específico do acidente com o caminhão carregado de combustível, a gente vai ver que a gente transita entre a fatalidade e a imperícia, porque pode ter acontecido um problema mecânico no caminhão e pode ter sido evitada até uma fatalidade, porque evidentemente tem gente comemorando ter saído vivo desse acidente, inclusive o motorista do caminhão e a esposa que estava com ele. O fato é que este é um caso específico diante de uma situação que não é nada específica. O Morro dos Cavalos é um problema. Ele é uma verdadeira arapuca para o motorista que não tem para onde sair. A existência dos túneis facilitaria um pouco essa mobilidade, mas ele está numa área, entre uma área de preservação e uma reserva indígena. Ou seja, 2 áreas de preservação. Tem que resolver essa questão. Ou se dá espaço para a segurança, ou se cria até nesse trecho alguma área de escape, por exemplo, que possa permitir uma saída para os motoristas. E a gente não pode esquecer que isso aí é área em aclive. Você está subindo num sentido, está descendo no outro, é declive. Então, tudo pode acontecer. Perdeu o freio, não fez a tangência correta da curva, enfrentou dificuldades por situação adversa, chuva, frio, neblina, tudo pode acontecer nesse trecho. Mas nós temos que preservar a vida. E aí que entra esquema com o governo federal. Entrei em contato hoje de manhã, mas infelizmente não consegui falar com ele, porque estava justamente fazendo a conexão do voo entre Florianópolis, São Paulo, Brasília, que é o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, o deputado federal Pedro Kizai, que vai se inteirar sobre a situação atual e vai colocar esta situação específica deste domingo como um dos péssimos exemplos daquela região. É inacreditável que, diante desse fato e da repercussão que ele teve, estava em todos os telejornais nacionais ontem e hoje pela manhã, estava em todos os portais de notícias, que, diante dessa situação, ninguém do governo federal, principalmente o ministro da Infraestrutura, o Renan Filho, não se sensibilize. Diante disso, nós estamos salvando vidas por acaso no Morro dos Cavalos, e ontem foi um exemplo clássico de que onde a situação pode chegar ao extremo, sem contar as consequências depois, né? Quilômetros e quilômetros de fila, prefeitas de São Bonifácio e São Martinho reclamando da pressa para asfaltar a rodovia. Sabe-se que está no programa Estrada Boa do governo do estado, mas principalmente sabe-se também que precisa ter pressa para fazer, porque vira alternativa num momento de tragédia como esse, né? Podia ter sido uma tragédia muito maior. Poderia de verdade, Roberto. Agora, 12:09, a questão não vamos envolver aqui presidente, porque senão vai ficar aquela história. Santa Catarina
oposição ao presidente da República, não tô nem aí. Quantos se é Jorginho, se é... Mas me pois diga, não. o teu raciocínio é excelente. Quantos presidentes já viram isso aí no Morro dos Cavalos? Quantos? Então é o seguinte, é porque a oposição, governador de Santa Catarina, não quero nem saber. Governador, vá a Brasília, governador. Vá lá no Ministério da Infraestrutura, governador. Se for preciso, feche o Morro dos Cavalos, governador. Ei, Eduardo Frécia, está na hora de Santa Catarina responder de uma forma mais agressiva ao que vem acontecendo no Morro dos Cavalos. Não se mexe uma pena para resolver. É verdade. Puxa 2 anos para trás, a gente está falando de 2 episódios de queda de barreira que fecharam a rodovia. A gente está falando de acidentes gravíssimos que aconteceram por ali. Teve mais um episódio agora que foi também com relação ao tempo, não lembro se foi árvore que também caiu ali no local. Sim. E sem contar quando os representantes dos povos originários, tanto da FUNAI quanto os indígenas, não fecham a rodovia, né, para protestar. Protestam. Então, quer dizer, é uma festa aquilo ali, né? Uma festa de horrores. Porque, claro que as pessoas, os povos originários, têm direito à terra deles, à área deles. Eles viviam aqui antes da gente chegar. O problema é que você tem que resolver o contexto, não só aquilo ali, porque senão você fica enxugando gelo, apagando incêndio. Quando os indígenas fazem, a gente tem que atuar. Quando dá um acidente, tem que atuar. Não, a gente tem que resolver o problema global. Problema se resolve no global, não no ponto determinado. Senão você fica apagando incêndio toda hora. Obrigado, Roberto. Obrigado pela discussão, por contribuir aqui nesta cobrança tão importante, mais estrutura para o Morro dos Cavalos. Agora tem o esporte com a Angélica Varaschini. Olá, bom dia para você que está em casa. Agora é hora da gente falar de esportes aqui no SCC Meio-Dia. O Corinthians está embalado no Campeonato Brasileiro, mas agora o Timão vai ter que virar a chave e focar na Copa Sul-Americana. Mas precisa manter essa mesma pegada que vem tendo no Brasileirão se quiser bom resultado. O próximo adversário é o América de Cali pela segunda rodada da Sul-Americana, em jogo que acontece amanhã, na terça-feira, 9h30 da noite. E você já sabe, se é Sul-Americana, é aqui no SCC SBT, jogaço, 9h30 da noite. Amanhã é nossa super terça, porque além da Copa Sul-Americana, também tem a Champions League, que a gente fala para vocês daqui a pouquinho. E essa segunda rodada foi de muita reclamação da arbitragem, principalmente desse lance aí que vocês vão ver agora, do jogo entre Inter e Cruzeiro. O árbitro da partida, Marcelo Henrique de Lima, expulsou o Jonathan Jesus do Cruzeiro. Esse lance aí que gerou polêmica e fez a diretoria do clube acionar a comissão de arbitragem. Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro, foi quem falou após a partida sobre esse lance. Já fez o contato com o diretor de árbitros, né, com a comissão, com o nosso presidente. E o Cruzeiro não vai se calar nisso, né? O Cruzeiro vai defender os direitos deles, né? A gente quer um tratamento igual, né? A gente quer um tratamento igual. Agora, a gente não pode ficar... quase todos os jogos nós somos prejudicados pelo VAR, pelas coisas. Então, para que se paga o VAR? Se tem a tecnologia, é para ser usado, né? Então, eu não sei né, qual que é a intenção do juiz, né? E se eu não posso julgar a pessoa, mas é muito lamentável o que aconteceu com a gente aqui hoje. Pois é, e você aí de casa acha que foi pênalti, expulsão correta? A gente vê que a arbitragem vem dando bastante polêmica nas competições. E nesse final de semana também tivemos bola rolando na Série B. E olha os gols do Novo Horizontino e Avaí. A gente estava até comentando aqui na redação em relação ao gol. Será que o César, goleiro do Avaí, estava muito antecipado ou foi realmente um golaço do Jean Irmer? Eu lembro quando o Jean ainda ele era atleta do Juventude lá do Rio Grande do Sul, todos os gols que ele fazia eram assim, chutaço e de fora da área. E o Avaí, segundo o Roberto Azevedo, fez o gol de queixo-peito, né? Mais queixo do que peito para fazer o empate nesse início do Campeonato Brasileiro Série B.
E a CBF também definiu os dias e horários dos primeiros confrontos da Série C. É no sábado a estreia dos catarinenses. Vamos conferir no telão os nossos representantes da Série C. A gente tem o Brusque e o Figueirense. O Brusque enfrenta o Ituano fora de casa no sábado, às 4 horas da tarde, mesmo horário do Figueirense e Ponte Preta, mas aí o Figueira joga aqui no Orlando Scarpelli. É o pontapé inicial da Série C do Campeonato Brasileiro e a gente vai ficar na torcida para os nossos representantes. E amanhã é dia de clássico europeu em Londres. Arsenal e Real Madrid se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final da Champions. E podemos dizer que é um dos confrontos e dos encontros mais esperados. E já sabe, você aí de casa, se é Champions, é aqui no SCC SBT nesta terça-feira às 4 horas da tarde. É jogo grande com clima de decisão desde o apito inicial. João Venturi já está lá no palco desse duelo. Então, João, chega mais e conta tudo pra gente. Oi, pessoal, bom início de semana para todo mundo. Já falamos de Londres, do Emirates Stadium, a casa do Arsenal, porque nesta terça-feira tem o primeiro duelo pelas quartas de final para Arsenal e Real Madrid aqui. O Arsenal vive um grande momento, são 7 jogos de invencibilidade, somando todas as competições, mas terá alguns problemas para este duelo contra o time espanhol. São 5 desfalques por lesão, entre eles o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, fora até o fim da temporada. Mas tem também o atacante Sterling, que está ausente porque cumpre suspensão por cartão amarelo. Ainda assim, a expectativa é de um bom confronto justamente pela fase atual que vive essa equipe. Já o Real Madrid tem uma programação toda voltada para acontecer aqui daqui a pouco, com entrevista coletiva aqui mesmo no Emirates Stadium e com treino de reconhecimento de gramado. No Real, quem fala com a imprensa, além do técnico Carlo Ancelotti, é o goleiro Courtois, o que significa ser uma grande notícia para a torcida madridista. O Courtois ficou de fora da rodada do fim de semana pelo Campeonato Espanhol por conta de uma lesão, mas está relacionado e deve começar jogando. Ainda assim, o Real tem outras baixas, por lesão, mas também por suspensão, como é o caso do meia francês Tchouaméni. Nesta terça-feira, a partir de 3h45 da tarde, Arsenal e Real Madrid ao vivo aqui no SBT, brigando para saber quem sai na frente para um lugar na semifinal do maior campeonato de clubes do planeta. De Londres, João Venturi. Valeu, João! E você sabe, amanhã é a super terça, tem Sul-Americana, tem Champions e no SCC Esporte, aqui no SCC Meio Dia, a gente traz todos os detalhes para você. Agora é contigo, Fernando Machado. Angélica Varaschini, sempre com o esporte. Muita coisa, hein? Muita coisa no esporte nesta segunda-feira. A Angélica volta no Tá Na Hora e também amanhã com a gente aqui no meio-dia. Ainda hoje, novas informações para você da previsão do tempo. O tempo mudou e com a mudança no tempo vem também aquela famosa gripezinha por conta da mudança das temperaturas. Sabe quem foi o sortudo da vez, Maria Esther? Não sei, pela tua voz eu tô tentando reconhecer, tá tentando, Fernando. Não conseguiu ainda, né? Mas já você melhora, viu? Pegou muita gente de surpresa, né? Mesmo eu avisando aqui que a gente ia ter essa queda nas temperaturas, o frio e tudo, não adianta, a saúde não aguenta muitas vezes. Agora o detalhe, eu senti aquele desconforto de gripe, Maria, mas o problema maior foi na garganta, não senti aquele sintoma de tô destruído da gripe. Espero que logo passe. Vai passar, Fernando. É o tempo. Vai passar. Já eu trago os detalhes na previsão do tempo. Porque agora a gente vai falar com o Thiago Pires, que tem as informações sobre a vacinação contra justamente ela, Fernando, a gripe. Thiago Pires, como é que a gente faz para se proteger, para ficar imunizado contra a gripe? Com essa mudança de temperatura, meu amigo, os postinhos vão encher. Bom dia. Bom dia, Thiaguinho. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria. É verdade. A semana passada eu estava assim com esses mesmos sintomas, viu, Fernando? E essa semana agora, né, na retrasada era eu. Agora, semana passada, minha esposa estava desse jeito. Não tem jeito, né? Mudou a temperatura, é batata. Tá lá a gripe chegando, o resfriado chegando. E é isso. 20ª campanha de vacinação contra a gripe começou hoje. Ou seja, todos os postos, policlínicas estão já com essa vacinação para você. Principalmente, é claro, o pessoal do grupo prioritário. É claro que se fala muito na questão dos idosos, crianças, gestantes, mas nessa fase da campanha da vacinação, olha só,
povos indígenas, pessoas em situação de rua, profissionais das Forças Armadas, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, enfim, é uma série de pessoas que podem e devem se vacinar e, claro, a população em geral. O interessante desse ano é que depois que terminar lá no dia D, no dia 10 de maio, que é o dia D da vacinação, que é amplamente divulgado, mas vai continuar durante todo o ano a vacina para os idosos, 60 a mais, para as crianças acima de 6 meses, até 5 anos de idade, gestantes e pessoas com doenças crônicas como diabetes e hipertensão. A meta nesse ano, Maria e Fernando, é vacinar 3,3 milhões de pessoas que fazem parte desse grupo prioritário. Agora você disse, a gente pega um resfriadinho e tudo mais, né? Aquela coisa que só nos deixa mais para baixo. Mas a gripe, sim, ela pode matar. Por isso que é tão importante a vacinação, principalmente dessas pessoas. Nós vamos ouvir agora a fala do Dr. Renato Kifuri. Ele é um médico aí com uma credibilidade e propriedade para falar sobre isso. Pediatra, infectologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, que tem o recado da importância da vacinação. Vamos ouvi-lo. Uma vacina que precisa ser feita todo ano em função das frequentes mutações que o vírus sofre. Como o vírus muda a cada ano, ele engana o nosso sistema imunológico e acaba causando doença todo ano. Cerca de 15 a 20% das crianças e 10 a 15% dos adultos são infectados anualmente pelo vírus. Alguns grupos têm um risco muito aumentado de desenvolver complicações graves, pneumonias, hospitalizações, às vezes consequências após a gripe, como infartos, AVC. E a vacina é especialmente recomendada para essas pessoas. A vacina é extremamente segura, está gratuita para essa população no Sistema Único de Saúde, não causa gripe em ninguém, é um mito muito relacionado à vacinação, e é o momento correto de nos vacinarmos, antes do maior período de circulação do vírus, que começa agora no outono e no inverno. Aí, Maria, Fernando, palavras do Dr. Renato Kifuri. Para a gente finalizar, todas as UBS, unidades de saúde, policlínicas estão com elas disponíveis, mas cada cidade pode fazer a sua estratégia e pode determinar que outros pontos também possam imunizar, tá? Para a gente encerrar mesmo agora, prometo para vocês, e dados importantes, em 2024, nós tivemos em Santa Catarina 1.693 casos, da maioria por influenza A, que é H1N1, 128 mortes por gripe. Nós tivemos no ano passado. Bora diminuir esse número? Quem sabe zerar? Depende só de você comparecer nesses pontos para vacinação. Maria, Fernando. É isso, Thiago Pires, a importância da vacinação contra a gripe. Já começou para esse grupo que o Thiaguinho detalhou agora, mas daqui a pouco vai abrindo para outros públicos também. Mas a importância é ir lá, gente, se vacinar, crianças, idosos, gestantes. Obrigada, viu, Thiaguinho, pelas informações. Agora eu tenho um recado para você em casa. Já pensou em facilitar a sua vida com um combo de internet que reúne plano de celular e conexão fibra ótica de verdade? A Unifique já, com a Unifique Tudo. Acesse o QR Code que está na sua tela e aproveite esse combo super completo para você viver conectado sempre. E olha só, planos 4G e 5G de 10 GB com ligações, WhatsApp e Waze ilimitados no seu celular. Mais 550 MB de internet fibra ótica de verdade na sua casa. Tudo isso, sabe por quanto? A partir de R$ 99,90 por mês. É mais velocidade, mais estabilidade e mais cobertura para você trabalhar, ouvir música, assistir vídeos, jogar videogames, né? E fazer o que você quiser, gente, onde você estiver. Não tem como perder, viu? Então assine já e aproveite. Unifique, fique perto de uma vida mais fácil. Agora, meio-dia, 31 minutos. A cidade de Capivari de Baixo está com o abastecimento de água comprometido depois de um rompimento de uma adutora de água. A Manu está chegando por aqui ao vivo para trazer os detalhes. Ô Manu, já se sabe o que ocasionou esse rompimento? Bom dia para você. Maria, bom dia para você, para quem nos assiste. Não, ainda não foi divulgada a causa desse rompimento, foi na madrugada de hoje, né? E esse rompimento acabou, então, comprometendo o abastecimento de água na grande maioria dos bairros de Capivari de Baixo. O pessoal está trabalhando no local, inclusive, né, tem mudança de trânsito, onde aconteceu esse rompimento na Avenida Newton Augusto Saquete, foi desviado, então, para a Ponte Estélio Cascais,
em Capivari de Baixo por conta dos trabalhos, né, e também desse rompimento da adutora. Essa adutora fica no bairro Santo André, ela é a principal do município, abastece também outros reservatórios, como por exemplo do Centro, Paraíso e também Ilhotinha. O pessoal está fazendo esses trabalhos e a orientação nesse momento da empresa responsável pelas águas do município é que quem tem a caixa d'água que use então de maneira moderada, porque não tem previsão para quando vai se normalizar, né? Então a gente sabe que sem água realmente é um transtorno, o pessoal está trabalhando, ainda não foi divulgada a causa, o que aconteceu exatamente, mas desde a madrugada eles estão tentando reverter essa situação, até entrei em contato com eles hoje de manhã, não tem previsão para regularizar, né? Pode ser que alguns pontos, alguns locais tenha o abastecimento de água, mas a grande maioria ficou comprometida por causa desse rompimento. Por aqui a gente segue acompanhando, qualquer novidade a gente traz aqui no SCC. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Manu, pelas informações. É isso, Capivari de Baixo, então, está com o abastecimento de água comprometido neste momento. Qualquer novidade, a Manu traz pra gente aqui no SCC Meio-Dia. Vamos dar um pulinho lá no SCC 10 junto com o Iotton Neto. Ele já chegou por aqui e falou que tem muita coisa hoje que está gerando cliques aqui no nosso Portal da Notícia em Santa Catarina. Bom dia, Iotton, tudo bem? Bom dia, Esther, tudo bem? Bom dia a todos vocês que nos acompanham por todo o estado de Santa Catarina. Como você falou, muita notícia aí que está realmente movimentando os catarinenses, a cobertura completa da tragédia de ontem, que por sorte tivemos 5 feridos aí, com imagens impressionantes, tudo no SCC 10. Mas a gente vai começar aí com uma oportunidade boa, Esther, emprego e também um projeto do governo do estado que vai oferecer CNH, Carteiras Nacionais de Habilitação. Olha que legal, mostra pra gente então, Iotton. Vamos então aqui conversar para você ficar por dentro. Trata-se de um programa do governo do estado de Santa Catarina, porque estão abertas as inscrições para o programa CNH gratuita. Serão oferecidas categorias de carteiras para moto, carro, caminhão, ônibus, carreta, além também da inclusão do EAR, que é aquelas pessoas que exercem atividade remunerada. É um projeto do governo do estado que vai distribuir por toda Santa Catarina 30 mil carteiras de habilitação gratuitas e o objetivo disso é facilitar a entrada no mercado de trabalho. Como eu falei, vai contemplar aí todas as categorias e como que você faz para participar disso. O programa ele foi anunciado pelo governador na semana passada e será feito aí numa parceria com a Secretaria de Assistência Social. O objetivo é ampliar a empregabilidade para quem trabalha no setor de transportes, para quem trabalha com entregas, para motoboys, enfim, todas essas pessoas que conseguem atuar e manter a sua renda através disso. É necessário fazer aí uma entrevista, tem que ver aí a questão da vulnerabilidade social, da renda familiar, mas muitas pessoas serão beneficiadas. Você pode acessar agora o scc10.com.br, tem um link que direciona diretamente para o governo do estado, para você ver aí se você se enquadra e consegue participar desse programa e ter aí a sua primeira ou então a atualização da sua Carteira Nacional de Habilitação. A gente sabe hoje que ela tem um custo elevado e é uma boa oportunidade. Mudando o nosso assunto agora, a gente vai trazer uma notícia boa aí, principalmente para os cristãos, porque o Papa Francisco, após ficar internado, fez ontem a sua primeira aparição lá no Vaticano, né? E os cristãos comemoraram isso porque o estado de saúde dele, com uma pneumonia e que teve aí diversas situações que agravaram o estado de saúde do Papa, ficaram preocupados. Mas ele se recuperou, voltou ao Vaticano e apareceu então pela primeira vez na missa dominical de domingo ontem. Ele foi recebido por uma multidão na Praça São Pedro durante essa missa e foi conduzido à missa por bispos. Enquanto ele acenava para os fiéis, o Papa aí chegou a comentar, um bom domingo a todos, muito obrigado, foi o que ele comentou. E ele relatou também que se sentiu muito frágil, né? Mas que está preparado aí para continuar a missão. A matéria completa, com fotos e com tudo que o Papa Francisco fez, você também confere no Portal da Notícia em Santa Catarina. Para finalizar, tem mais uma brincadeira, uma trend rolando aqui na internet. Lembra aí que nos últimos dias viralizou os Ghiblis, né, os animes? Pois é, agora tem uma nova trend que é o Woman Toy Box. E olha, chegou com tudo. A gente tem aqui Celso Portiolli, Ratinho, que transforma você num bonequinho dentro de uma caixa.
E essa trend é feita aí com a ajuda da inteligência artificial e precisa dar os comandos certinhos. Qual que é o diferencial? Não apenas te transforma num bonequinho, mas vamos supor aqui eu, Iotton, jornalista, eu posso dar os comandos. Sou jornalista, apresento no SCC SBT, diretor do portal SCC10, gosto de cozinhar e aí vai montando os acessórios com a cara e a sua personalidade. Essa trend já está virando uma febre aí nas redes sociais e aqui na coluna do Pedro Rizzo a gente tem o passo a passo, inclusive com essas orientações detalhadas de como fazer o seu Human Toy fazer e ficar a sua cara. Bacana, né, Esther? Eu já fiz o meu. Eu não fiz porque eu quero dar os comandos certinhos e que saia tudo certinho. Mas é muito legal, gente. É divertido, né? É quando a gente tem divertido. essas brincadeiras na internet. Eu acho Legal. legal O também. pessoal tá gostando de brincar, né? Tudo de uma forma gratuita ainda. Vai lá, brinca, faz da família inteira. Legal, Iotton, obrigado por hoje. Obrigado, Esther. Até amanhã. Tá certo, então. A gente vai seguir com outras notícias. Roberto Azevedo está chegando por aqui agora, porque a gente tem que trazer política também aqui para o nosso SCC Meio-Dia. Vamos começar falando. Roberto já está chegando por aqui. Bom dia, Roberto. Bom dia, Maria Esther. Tudo bem? Tudo tranquilo. Roberto, vamos começar falando de Jair Bolsonaro, que ontem levantou um tom lá no discurso contra Lula, contra o STF. Aí você vai dizer para mim, é natural, né, Roberto? Eles são adversários, eles não se gostam, eles têm diferenças ideológicas e políticas, tudo bem. Só que desta vez foi diferente do evento no Rio de Janeiro. E eu vou explicar por quê. Na véspera do evento lá na Avenida Paulista, esse que você está vendo as imagens aí de Jair Bolsonaro em cima do palco no trio elétrico, o Datafolha, Instituto Datafolha, divulgou uma nova pesquisa à presidência da República lá em 2026 e desta vez, pelo Datafolha, Lula vence todos os cenários de segundo turno. É uma realidade bem diferente do que mostrou outro instituto, o Genial Quest, na segunda-feira, que disse que Lula não vencia ninguém no segundo turno e ainda empatava com Bolsonaro. Ou seja, mudou a realidade. Essa que você está vendo é a deputada federal Caroline de Tone, de Santa Catarina, única catarinense que teve direito à palavra no evento. E ele, Jair Bolsonaro, que está aí do lado de casaco amarelo, um corta-vento amarelo que aparece aí, ele já falou que quer a Caroline de Tone, que é advogada, deputada federal de segundo mandato, como candidata ao Senado, em Santa Catarina. Também tirou fotos com o governador Jorginho Mello. Ó. Nesse momento aí, o governador Jorginho Mello, eu acho que deixaria até o vídeo anterior, por favor. O governador Jorginho Mello é chamado ao palco e ele fala que é a favor da anistia, provocado pelo apresentador do evento. Algumas imagens desse evento, está aqui o Jair Bolsonaro com 7 governadores, governador Zema de Minas Gerais, Jorginho Mello de Santa Catarina, Tarcísio de Freitas de São Paulo, Ronaldo Caiado de Goiás, governador Wilson Lima do Amazonas, governador Ratinho Júnior do Paraná e governador o Mendes lá do agora me perdi, é do Mato Grosso. Esses dois aqui são do União Brasil. Então era um partido que estava participando. Interessante outra coisa nessa foto é que tem, além do Jair Bolsonaro, se livrar da inelegibilidade, nós temos outros pré-candidatos à presidência. Zema do Novo, Tarcísio de Freitas do Republicanos, Ronaldo Caiado do União Brasil e Ratinho Júnior do PSD. Quer dizer, estes governadores representam a maioria dos estados mais ricos do Brasil. Ali não está o Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, que estava atendendo as famílias que estão sendo atingidas pela chuva. Aqui também é um momento em que os senadores Esperidião Amin e Jorginho Mello levam a Bolsonaro a bandeira do Movimento dos Trabalhadores com Terra, movimento que está surgindo em Santa Catarina, que teve inclusive um evento no sábado, justamente um contraponto ao Abril Vermelho do MST. E aqui o senador Jorge Seife do lado de Jair Bolsonaro. Pois bem, tem a briga do número de pessoas participando. Os organizadores diziam que eram 400 mil pessoas, o site Poder 360 diz que são um pouco mais de 55 mil, com bases em fotos aéreas e um sistema que calcularam, e um monitor, né, de eventos, que é também, digamos assim, coordenado por alguns integrantes da USP,
diz que eram 44.900 pessoas, 45 mil. Ou seja, né, tem a divergência, mas eu acho que isso é o menos importante. O importante é mostrar que a democracia no Brasil tem vitalidade, que acaba com aquele concurso, com aquele discurso, de que aqui nós vivemos numa ditadura, não é nada disso, vivemos numa plena democracia, que as pessoas vão para a rua pedirem o que elas quiserem. E é o que aconteceu ontem com o Jair Bolsonaro. Realmente é aquela disputa, só para mostrar mais força. Roberto, vamos falar agora do novo presidente do TRE de Santa Catarina, que quer ampliar a biometria dos catarinenses, já pensando nas próximas eleições. Pois bem, o desembargador tomou posse na sexta-feira, tá? E ele colocou, Carlos Sivinski, ele colocou como uma das metas trazer todo o eleitorado de Santa Catarina para biometria, que é aquela historinha do dedo, né? Por quê? Isso agiliza a votação e impede que a pessoa diga, não vou votar porque eu estou aqui sem um documento, etc. e tal. Aquilo é o grande passaporte para você votar. Vamos ver o que disse o desembargador Carlos Alberto Sivinski. Nós procuramos, quando ingressamos no TRE o ano passado, na vice-presidência e corregedoria, nós procuramos, uma das nossas propostas era essa, reduzir. Nós conseguimos reduzir porque até o fechamento do cadastramento, a maioria foi feita com biometria. E, a partir daí, ficou exatamente fechado para as eleições e reabriu só em novembro. Já tivemos um grande crescimento. Pretendemos promover as ações no sentido de zerar, de completar 100% de biometrizados em Santa Catarina, a fim de que o eleitor também devidamente identificado possa chegar na sessão, ser logo identificado e franqueado o seu direito de voto. Isso é importante, gente. Agilização, o presidente também falou, fui ao evento no final da tarde de sexta-feira, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, muito prestigiado, politicamente e também por parte de representantes do Poder Judiciário de todos os níveis do Brasil. E ele disse também que quer deixar tudo pronto para 2026, porque não é ele que vai coordenar as eleições. Provavelmente é o desembargador Carlos Roberto da Silva, que é o corregedor-geral e vice-presidente, que também foi empossado na última sexta-feira. É uma atitude tão simples fazer o cadastramento, né? Exato. E a Justiça de Santa Catarina já deu provas inequívocas da capacidade e competência dela. Portanto, o eleitor tem que fazer a parte dele. Tem que fazer, exatamente. Roberto, vamos voltar a falar agora, aproveitar que você está aqui comigo, do Morro dos Cavalos, né? Desse acidente que aconteceu ali ontem, na BR-101. E o Kaique agora vai trazer para essa conversa o prefeito de Palhoça, Eduardo Frécia, para justamente falar do que é que vai ser feito daqui para frente, falar inclusive do atendimento que a Prefeitura de Palhoça trouxe ali durante, agora, na recuperação de tudo isso, né, Roberto Azevedo? É verdade. Vamos falar com ele então? Kaique está chegando por aqui. Kaique, é contigo, pode falar com a gente. Perdemos o sinal do Kaique? Ele está chegando agora. Vamos lá, Kaique. Olá a todos, eu falo neste momento da região do Morro dos Cavalos e ao meu lado o prefeito de Palhoça. Prefeito, que representa hoje este lugar para a comunidade palhocense, para os catarinenses? Bom, tivemos ontem, né, a maior tragédia já registrada aqui no Morro dos Cavalos, que por sorte não tivemos vítimas fatais, mas muitas pessoas foram prejudicadas com isso, né? E o que nos deixa mais triste, mais apreensivo, é que não é um último acidente. A gente sabe que outros virão, né? Talvez não na mesma proporção, mas isso acende um alerta que já se passou do prazo, já se passou do tempo de se colocar essa obra dentro da concessão, que ainda não está. Falta boa vontade, cobrança não falta cobrança, não falta pedido, não falta apresentar o problema. Falta boa vontade para colocar isso dentro do contrato, para que a gente tenha, né, acabe com esse cenário, como a gente está vendo hoje aqui, que parece de uma guerra, com diversos veículos atingidos, mas que a gente possa também trazer segurança às pessoas, né? Deixar de ceifar vidas, que muitas vidas já foram perdidas nessa região por conta de acidentes como este, e também por conta da nossa economia, né? A BR-101 é uma artéria da região. Prefeito, eu peço licença ao senhor agora, porque temos este senhor que foi um dos atingidos. Teve um carro
o carro deste senhor foi atingido pelas chamas. Como é que foi? Eu quero que o senhor relate o momento de tensão. Eu estava bem dizer, na frente do caminhão. Quando eu vi o caminhão vindo desgovernado, estava desgovernado, né? Eu só peguei e tentei engatar a ré para voltar para sair, me afastar do caminhão. Mas assim, a mulher tinha 2 gurias do lado com outro Clio, não deu tempo. Elas saíram em chama já. Eu consegui afastar mais ou menos 30 metros. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas a minha caminhonete acabou tudo. Não sobrou nada. Uma caminhonete, ou seja, um veículo grande, foi completamente consumido. Não deu tempo nem de nós escolher que já estava queimando. O álcool passou por baixo da minha caminhonete. Você tem ideia de quanto tempo? Segundos? Acho que não deu 5, um minuto, não deu 1 minuto para o fogo pegar. Não deu tempo de nós correr, quando eu já estava correndo com o fogo. Tem até as imagens dele ali, nós saindo com o fogo já debaixo do carro. E com relação a seguro, representações, o que já foi falado? Até agora ninguém procurou a gente nada ainda, nem para ajudar, nem para nada. Nós temos Deus de ontem aqui, esperando, e estamos indo para casa agora, porque não temos retorno nenhum até agora. Muito obrigado. Qual é o nome do senhor? É Genoir Soares. Seu Genoir, muito obrigado. Portanto, o posicionamento do prefeito de Palhoça pedindo mais atenção para o Morro dos Cavalos, além de um relato forte de um dos atingidos pelas chamas. Lembrando, foram 21 carros e 3 carretas, 24 veículos no total. É realmente muita coisa. Maria? Obrigada, viu, Kaique, pelas informações. O Roberto Azevedo estava aqui assistindo, escutando as informações também que você trazia aí direto do Morro dos Cavalos. Roberto, alguma coisa precisa ser feita urgentemente para ele. Com certeza. E prestem atenção naquela frase do prefeito Eduardo Fressia, quando ele diz: este trecho precisa ser concessionado. Vocês sabem por quê? Até 2016, esta área aí não era da parte da concessão da Artérias Litoral Sul. É isso que eu estou falando para vocês. Aí, como mudou o pedágio lá para Paulo Lopes, esta área passou a fazer parte da concessão da Artérias Litoral Sul. Mas como isso aconteceu, a Artérias não tem obrigações contratuais de fazer os túneis, de fazer as reformas. Por isso que há alguns meses você acompanhou um trabalho da Fiesc, do próprio governo do estado de Santa Catarina, da Prefeitura de Palhoça, pedindo ao governo federal que faça um outro aditivo ao contrato da Artérias Litoral Sul, para que prorrogue esse contrato por mais 20, 30 anos, e que neste aditivo apareça a história dos túneis de Palhoça. Olha só o tamanho da confusão. O que faz uma mudança administrativa, um burocrata lá em Brasília que tem um delírio, sonha e faz as coisas e não completa o trabalho. Então, nós temos que imaginar que é uma chance que se tem fazendo esse aditivo para que essa parte seja concessionada à Artérias Litoral Sul e daí saiam os tais dos túneis. Isso vai salvar vidas, né, Roberto? Vai salvar vidas. E ainda tem que resolver a questão com a FUNAI, lá com aquela reserva indígena. Que tem ali, exatamente no Morro dos Cavalos, né? Exatamente. Obrigada, Roberto. Eu que agradeço. A gente segue com outras informações. Nesse final de semana, foi registrada a primeira temperatura negativa do ano. Em Urupema, a temperatura chegou a 0,2 graus negativos. A Suiane Dili está chegando ao vivo com mais informações. Ô, Suiane, a gente está vendo as imagens aqui, ó, da geada que teve aí pela região. Foi muito frio no final de semana, mas a gente quer saber, será que nessa segunda-feira ainda está frio por aí? Conta pra gente das temperaturas neste momento. Bom dia. Bom dia, Maria, para você, para todo mundo que está nos acompanhando, né, no SCC Meio-Dia, é isso mesmo. Tá friozinho ainda por aqui, viu? O final de semana foi bem gelado, sim, no sábado principalmente, e hoje ainda tá friozinho porque tem um vento bem gelado aqui em Lages, em alguns momentos cai uma garoa, a temperatura está na casa dos 19, 20 graus, mas a sensação térmica é menor, viu? Porque esse vento tá bem gelado.
mas foi no final de semana, nesse sábado, que as temperaturas mais baixas do ano foram registradas por aqui, né, mais baixas até o momento. Em Urupema foi registrada então essa temperatura negativa de menos 0,2 graus Celsius. Também em Urupema teve registro de geada. A geada então foi registrada no amanhecer do sábado. A gente tem os registros, né, as imagens aí de uma fina camada de gelo em cima dos carros e também na vegetação. Apenas em Urupema teve registro de geada, isso porque em outros locais não houve por conta da nebulosidade que aconteceu durante a madrugada. Mas outros municípios também tiveram temperaturas bem baixas no amanhecer do sábado. São Joaquim, Bom Jardim da Serra ficaram na casa aí dos 3 graus. E aqui em Lages, amanheceu no sábado em torno de 7 graus. O friozinho segue por aqui, continua a temperatura mais amena, principalmente hoje com o tempo mais fechado, essa garoa, um vento bem gelado. Volto com você. Friozinho, você ainda foi muito bacana, muito legal com as temperaturas. É muito frio, né, Suiane? Se bem que para quem está em Lages, 7 graus ainda é um friozinho, né? Dá para dizer assim, porque vocês estão acostumados com as baixas temperaturas aí na região serrana. Obrigada pelas informações, Suiane. Já que a gente está falando de frio, vamos de previsão do tempo. A semana está começando com chuva no litoral e áreas próximas, pegando a Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Litoral Sul e também Litoral Norte do estado. Toda essa porção leste aqui do nosso mapa pode ter chuva. Nessas regiões o céu é mais nublado, temos poucas aberturas de sol e essa chuva, que até mais cedo foi mais intensa, agora ela vai ficando mais leve, mas ela é intermitente ao longo do dia. Já nas outras áreas do nosso mapa, sol e nuvens nesta segunda-feira, viu? E onde chove aqui, as temperaturas não sobem tanto, ó. Na região do Vale tem 20 de máxima, 22 aqui na Grande Florianópolis, 23 no sul e também no norte do estado. 19 no Planalto Norte e também no Planalto Sul. Olha só, gente, muito gelado, vai continuar ainda hoje assim, com essas temperaturas mais baixas, mas esquenta mais na região oeste e extremo oeste, que pode bater hoje aí 27 graus de máxima com a presença do sol. E amanhã, a instabilidade, aí ela chega de vez aqui no nosso estado. Vai ser uma terça-feira de chuva intensa em Santa Catarina, que pode vir acompanhada de temporais já desde a madrugada, isso do oeste ao sul do estado, né? E aí vai avançando em direção ao norte do estado no decorrer da manhã. Mas aí à noite o tempo já melhora em todas as regiões. Então vai ser ao longo da terça-feira essa instabilidade que eu tô falando para vocês. E aí as temperaturas não sobem tanto por conta da chuva. Lages amanhã tem 16 graus de máxima, mínima de 12. Chapecó não passa de 20 graus amanhã. Criciúma pode ter 16 e não passa de 22 graus. Floripa tem 23 de máxima amanhã. Joinville e Blumenau são as regiões, cidades aí que mais esquentam, máxima de 24 graus, tanto no norte quanto no Vale do Itajaí. Previsão do tempo para vocês aqui no SCC Meio-Dia. Agora a gente vai para um rápido intervalo, voltamos em instantes com outras notícias. Até já! Estamos de volta com o SCC Meio-Dia desta segunda-feira. Mais de 100 mil pessoas acompanharam a procissão Senhor dos Passos na capital neste final de semana. A maior e a mais antiga manifestação cultural do sul do país. O Kaique Guede e o Ramon Kaminski acompanharam e vão mostrar tudo pra gente agora. A procissão de Nosso Senhor dos Passos, a luz da fé, ela nos insere dentro do contexto da caminhada de Jesus rumo ao Calvário. Decisão esta tomada por amor e com amor, sabendo o que ia fazer, diz o texto bíblico, Jesus ele tomou a decisão de dar a vida por nós. Este gesto de amor nos conduz, toca o nosso coração de cristãos e esta procissão é uma expressão desta fé. Esta é a maior manifestação cultural da região sul brasileira. A procissão é patrimônio cultural imaterial de Santa Catarina e imaterial do Brasil. Evento que em 2025 reuniu mais de 100 mil pessoas
em Florianópolis. Estou com 95 anos e quase não ando. Já trago a cadeirinha para sentar, para me ver. A minha fé é maior do que tudo no mundo. Eu, quando preciso de Deus, eu sei a quem procurar, a quem chamar Deus, né? Eu sou religiosa, sou da Irmandade do Senhor dos Passos há muitos anos e venho todo ano. Quando eu não puder vir, paciência. Mas enquanto tiver vida e puder me arrastar, eu venho. Fiéis tomaram as ruas da capital ainda no sábado, quando a imagem de Nosso Senhor dos Passos saiu da Capela Menino Deus e foi até a Catedral Metropolitana de Florianópolis. Domingo, o ponto alto da celebração, representou o encontro de Jesus Cristo com Maria. Amor tão grande revelado de Jesus pela humanidade e por sua mãe, que na cruz, na dor mais cruel, ele nos confia a mesma Maria como nossa mãe, mãe da humanidade, mãe da igreja, mãe de todos aqueles que acreditam e confiam neste gesto de amor maior de Jesus pela humanidade. Este é o canto de Verônica, que simboliza a dor dessa mulher ao ver tudo que fizeram com Jesus durante o Calvário. Então ela passa por meio da multidão com um pano, um véu, e enxuga o rosto ensanguentado de Jesus e diz a tradição que ela canta esse cântico de lamentação. Então é isso, para que todos, possam ver a dor de Verônica, para que todos possam se converter. O presidente da Associação Empresarial de Florianópolis, a ACIF, destaca a união da comunidade em torno do evento. A ACIF está há 110 anos em Florianópolis e esse é o momento em que a gente tem a participação da sociedade civil inteira organizada. Enfim, é uma união de pessoas, talvez no maior encontro religioso que a gente tenha no estado de Santa Catarina. Então a gente está aqui num momento tão importante para a nossa sociedade e a gente não poderia deixar de participar de algo tão grandioso para todos nós. Eu andei 10 anos descalço de lá aqui pelo acidente que eu tive numa perna. Então, para mim, é tudo, tudo. Não tem nada que não seja Nosso Senhor dos Passos. Aliás, outros santos, todos os santos. Que evento lindo, hein? 100 mil pessoas fizeram parte dele. Logo mais tem o Tá Na Hora Santa Catarina. Cleiton Ramos faz o convite para você. Fala, Maristé, Fernando Machado, tudo bem? 18h30 dessa segunda-feira, temos mais uma edição do nosso Tá Na Hora. Começou o Campeonato Brasileiro, já foi assunto aqui da SCC Meio-Dia. Mas é claro, a gente pode trazer também detalhes logo mais no Tá Na Hora. Comentário político do Roberto Azevedo, muita matéria de comunidade. Tudo que foi assunto no fim de que passou e será assunto na tarde de hoje. Logo mais, 18h30, a gente espera todo mundo. Boa, Cleiton. E a gente vai ficando por aqui, Fernando Machado? Maria, toda a equipe, obrigado pela parceria nesta segunda-feira. Amanhã a gente se encontra novamente com as notícias de Santa Catarina, 11h15. Então cuide-se, até lá. Qual o seu signo? Touro. Touro. Hoje tem a previsão dos signos para o mês de abril. Vou perguntar do seu lá, Fernando. Tomara que venha dinheiro, Maristé. E comida, Porque touro gosta de comida, Gosta. Não é que a gente gosta de comer, a gente não gosta de dividir a nossa comida. É mesmo? Por isso que a gente deixa mais claro o nosso interesse pela comida. Que isso? Você me faz o seguinte, eu comprei um picolé. Eu compro um pra você, mas não pede um pedacinho do meu. Entendi. Essa é a você regra. quer o seu só pra você. Só pra mim. Você viu só, gente? Não tem bom coração, não. Não, eu tenho. Eu compro um picolé. Eu compro um pra você. Esse é o discurso. Eu compro um pra você, só não pede um pedacinho do meu. Por isso que você quer dinheiro e comida, né? Né, Laércio? Quiser, eu te ajudo. Vou lá, compro um pra você. Mas não pede o meu. Vamos ver qual é a previsão para Touro este mês, então agora no A Tarde é Nossa. Vamos ver a previsão para Touro. Tchau, gente.